Fala pessoal, esse é mais um Renovation Cast, sejam todos bem-vindos a esse ministério da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos, que tem o objetivo de impactar e transformar a vida através, claro, da palavra do Senhor. Aproveita esse momento, dá aquela moral, curte, compartilha e comenta nas nossas redes sociais. Estamos também nas plataformas de áudio, beleza? Canal Ressurreição Pombos no Instagram. Também temos lá a Renovation Cast e também da Ressurreição Pombos no Instagram, beleza? Então dá aquela moral e aproveita. E mais uma vez estou aqui com o nosso querido pastor Pedro Xavier. Fala, gente, é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Renovation Cast, para que a gente possa ser edificado através da palavra do Senhor. E, Ícaro, a gente precisa falar sobre os nossos colaboradores que têm nos ajudado para que esse episódio possa estar acontecendo. Verdade. Tem a nossa irmã Dabney, que é uma professora de inglês da English with Dabney. Se você quer falar inglês de maneira fluente, diferente de mim, né, Ícaro, que tá péssimo. Mas Você tá melhor que eu. tá chegando aí 2024, a gente vai, com fé em Jesus, a gente vai começar essas aulas e vai ser melhor do que a gente tá hoje. E se você quer falar com ela, vai lá na descrição desse vídeo, tem lá o Instagram dela, fala com ela, porque ela vai te orientar. E também tem o nosso irmão, Ícaro, Anderson Alianças. Se você quer presentear o seu amado, a sua amada, com aliança, com anel de compromisso, com ouro, vai lá, segue lá o cara, vai lá no Instagram, o cara é bom, o cara só trabalha com material bom. E também tem o nosso irmão de todas as artes aqui que vocês estão vendo aqui no nosso Renovation Cast, é Jader Designer. O cara é bom, o cara faz tudo que você precisar aí, fala com ele. E pra gente poder continuar, sem mais delongas, Ícaro, vamos apresentar o nosso convidado especial. Vou pegar uma filhinha aqui, pastor. Bom, deixa eu fazer uma introdução. Formado em teologia, também rede de computadores, nome da esposa, Júlia Galvão, tem um filho querido chamado Davi Lucas, tem 7 anos de pastoral, faz parte, tá pastorando lá, administrando a Igreja Comunhão Bahia e a Igreja Comunhão Tibiri. É natural da Paraíba, reside em João Pessoa. Sejam bem-vindos, pastor Charles Galvão. É isso aí. Acertei tudo certinho? Acertou. No sotaque do Pernambuco, mas acertou. É massa. Glória a Gente, Deus. que honra estar aqui hoje. Pedro, obrigado pelo convite. Meu irmão Ícaro, satisfação de conhecer agora pessoalmente. Pois é, fico muito feliz de estar aqui hoje para partilhar um pouquinho, talvez, do que Deus já fez na minha vida, para inspirar você que está aí acompanhando a gente. E que o Espírito Santo fale ao nosso coração hoje, né? Que a gente possa trocar experiências aqui e receber algo do céu para nossa vida. Amém, pastor. Amém. Nosso Renovation Cast, a gente sempre começa perguntando quem é a pessoa do pastor Charles Galvão e como se deu o seu processo de conhecer os caminhos do Senhor. Esse processo de transformação, né? Uma nova vida. Pois é. Cara, eu me converti há 17 anos atrás, lá em João Pessoa, na Paraíba. Na realidade, foi numa praia vizinha, na região metropolitana de João Pessoa. Eu me converti aos 24 anos de idade, né? Então eu tinha uma vida bem promíscua, né? Assim, como infelizmente a maioria dos jovens talvez estejam se perdendo nesse meio do caminho. Era muito alcoolismo e tudo mais, então minha vida estava bem deplorável nesse sentido. Apesar de ter os recursos, ter família, apesar de ter, né, todo um suporte familiar, estrutural, eu tinha passado em 2 faculdades federais, então eu estava assim, eu não tinha motivos para estar assim, mas é como eu digo, né? A gente tem um vazio do tamanho do amor de Deus. Verdade. E aí, assim, por mais que você tenha tudo, você, no final das contas, você está incompleto. E assim, eu estava com meus 24 anos de idade, eu estava saindo de um relacionamento e estava bem perdido, desorientado. Apesar de estar em 2 faculdades cursando, né, uma pela tarde e outra à noite, eu fazia economia na UFPB e fazia telecomunicações no IFPB, no Instituto Federal, lá da Paraíba. E ainda assim não estava completo. E aí eu estava preso numa vida de alcoolismo. E aí uma vez eu fui para um show da banda de forró. E aí fui lá para esse show. E nesse dia foi muito, muito complicado, assim, no sentido de desmantê-lo mesmo. Tava na farra, no desmantê-lo. Então eu já vinha de virote uns 3, 4 dias, farrando, bebendo e usando tudo que não presta. E aí eu apaguei no volante. E eu acho que isso foi decisivo, né? Às vezes a gente passa por desertos que precisam, né, que são necessários para a gente despertar. Eu não sei, talvez você esteja acompanhando, esteja passando por um deserto, mas às vezes o deserto é justamente o processo que Deus está permitindo para você, às vezes, despertar para algo. E foi assim comigo. Então eu vinha desse show, eu apaguei no volante, né? E por um grande livramento, eu acredito que Deus, ele sempre envia anjos, né, para nossa vida. Verdade. E mesmo a gente não desmantê-lo, Deus, ele sempre envia anjos. Ele envia Anjo um da anjo para guarda. mim. Literalmente.
E mesmo eu, né, bêbado ali, apagado no volante, Deus enviou um anjo, apesar que o anjo estava meio desviado, chamou uns palavrão, né? Então, falou alguma coisa com a minha mãe, mas eu apaguei no volante e um cara veio no táxi do lado e ele começou a buzinar para despertar. Porque o meu carro estava se desviando, literalmente, para o outro lado da pista e vinha um caminhão de lá para cá. E aí aquele anjo buzinando, buzinando, e quando eu despertei só deu tempo de livrar, e foi um livramento de acidente muito grande. E eu fui para casa, então não foi ninguém me evangelizando. Inicialmente, o meu processo de conversão iniciou por um livramento de Deus na minha vida. E eu parei o carro na garagem de casa e fiquei pensando, meu Deus, eu tava no lixo, sabe o filho pródigo na lama, assim, desejando comer até a comida dos porcos, pronto, era eu. E aí eu me vi na lama e eu disse, Deus, eu preciso mudar a minha vida. Como é que vai ser, eu não sei, mas Deus, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor me ama, eu preciso de uma saída. E nessa história, eu fui dormir e tudo mais, e na mesma semana uma pessoa na universidade me chamou para ir para um retiro da comunhão da igreja anglicana, que hoje eu faço parte. Ia ter um retiro da comunhão, essa pessoa estudava comigo na sala de aula, na mesma sala, na Universidade Federal. E ela me convidou para um retiro. E eu disse, não, eu quero nada com Jesus. E ela disse, não, mas a gente vai para estudar. E no retiro tu estuda, a gente vai ter um tempo, ninguém vai te perturbar. O senhor gostava de estudar, fazendo 2 pós. Aí pegou nisso aí. Eu tava fazendo 2 graduações. Mas aí eu disse, cara, eu preciso mudar, então eu acho que eu preciso estudar, né? Então eu tenho que começar a me dedicar mais a estudar. E aí eu disse, não, eu vou para estudar. Chegando lá, o retiro, pastor Pedro, tinham, no total, pessoas trabalhando e fazendo, eram 12 pessoas. Então não despreze os pequenos começos. Então só tinham 5 pessoas fazendo o retiro, né? Só tinham 5 jovens. Mas desses 5 jovens tinha eu. E minha vida mudou por causa de um pequeno retiro com Glória pequenos jovens. E ali naquele retiro eu entreguei minha vida a Jesus. Quando o líder da juventude estava fazendo a ceia com um pedaço de pão francês e um copo de plástico com suco de uva. Mas ele falou, tão apaixonado pelo que Jesus fez na cruz, que ali eu entendi o plano de salvação. Eu me quebrantei e vi que era a chance de eu entregar minha vida a Jesus. Glória a Deus. Daquele dia em diante, eu joguei tudo para cima e estou agarrado com Jesus há 17 anos, graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele marca encontros, né? E assim como o pastor Charles falou, infelizmente você pode estar nessa situação ainda, tentando preencher vazios com coisas vazias, né? A Bíblia fala que lá em Eclesiastes que foi o próprio Deus que ele colocou essa busca, esse anseio no nosso coração para que a gente o buscasse. E talvez você tá hoje aí, você tem uma família boa, um trabalho bom, mas parece que sempre falta alguma coisa. Talvez você tá buscando em outros lugares, em festas, em farras, e fica sempre aquele vazio depois que passa tudo isso. Porque esse espaço que Deus colocou no nosso coração só se preenche com o próprio Deus. Amém. Ele só ele é capaz de preencher perfeitamente esse espaço. E acho que uma das coisas fundamentais, pastor, que fez o senhor chegar até aqui e hoje ser pastor, são as disciplinas espirituais, né? Ela que nos fortalece. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que são essas disciplinas espirituais e qual é a importância dela para a nossa vida cristã. É isso mesmo. E foi isso que também me sustentou, né? Agora a gente vai para o ano 2024, o ano da consolidação, né? E é muito importante você entender a profundidade que é você ter as disciplinas para lhe manter. Porque uma coisa é a gente, sabe, conhecer Jesus, outra coisa é a gente se manter. A gente é muito entusiasmado para começar. Né? Você dizer assim, segunda-feira eu vou para academia, segunda eu começo o inglês. Como é o nome do cara do inglês? English with Dabney. Dabney? Dabney. Então, é W de Dublin? Será? Daí? Não. Enfim. E aí, a gente é entusiasmado para começar. Segunda eu começo inglês. Segunda eu tô na academia. Verdade. Mas a gente é muito fraco para permanecer. Então, assim, dizer que vai fazer algo é uma coisa. E você permanecer que é o desafio. Começar um curso na faculdade é muito bom. Mas eu me lembro quando eu fiz economia, por exemplo, né, a turma tinha 50 alunos. No segundo semestre tinha 30. No terceiro semestre tinha 10. Né? E no final do curso só tinham 2 pessoas para se formar. Meu Deus. Porque o desafio não é a gente começar algo, o desafio é a gente permanecer. E tem tudo a ver com disciplina espiritual. Então, assim, se a gente começar a ter uma compreensão de que o desafio da gente é permanecer, a gente começa a vencer em tudo na vida. A gente vai conseguir passar no concurso, a gente vai conseguir casar, porque não é fácil. Casar, ter filho, conquistar algo, comprar algo, é permanecer.
E a Bíblia toda, ela fala sobre permanecer. É somente aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Não é o que vai começar. Não é o que vai pro apelo lá na frente. Não. Receber Jesus como Senhor Salvador é ótimo, é o primeiro passo. Mas só quem vai ser salvo é quem permanecer. E você não permanece em disciplinas espirituais. Não permanece. Não tem. Não existe aquele crente que vai permanecer sem ter uma vida de jejum e oração. Não vai ter aquele crente que vai permanecer sem ter a palavra. Não vai, porque no dia difícil ele vai fraquejar. Porque somos frágeis, né? Somos feitos de barro. Então a qualquer momento a gente quebra, né? Se você tá bem ali, tá dando tudo certo, aí você tá firme, tô bem em Jesus. Mas nem sempre, se você não tem uma base, no primeiro vendaval a sua casa vai embora. Por isso quando Jesus diz que a gente tem que construir a nossa casa na rocha, a rocha são as disciplinas espirituais. É a nossa relação com Deus. O relacionamento precisa estar fortalecido. É como uma amizade. Então você conhece uma pessoa hoje, somos muito amigos, a gente pode até chamar, somos best friends. Mas no dia que o calo apertar, é que a gente vai ver a profundidade da amizade. No dia que o meu parente morrer, ou no dia que o meu carro quebrar de madrugada, é que eu vou saber quem é meu amigo que vai sair de madrugada para ir lá me socorrer. Porque é um nível de profundidade em relacionamento. E disciplinas espirituais nada mais do que são profundidades nos relacionamentos com Jesus. O que eu acho muito interessante, pastor, que o senhor falou, é que essa passagem, quando Jesus fala sobre aquele que escuta e pratica, construiu a casa na rocha, e aquele que apenas ouve, construiu a casa na areia. Quando eu li a primeira vez, e quando eu ouvi a primeira vez, eu imaginava um cara construindo na areia e o outro cara construindo em cima de uma rocha. Mas não é isso que a palavra fala pra gente. A palavra fala pra gente que os dois estão construindo no mesmo terreno, no mesmo terrenozinho, só que a diferença é que esse que escuta e não pratica, ele já quis construir sem cavar para lançar os alicerces na rocha. Esse aqui ele gastou tempo. Esse aqui, ó, ele começou a cavar, persistiu. Quando ele encontrou a rocha lá embaixo, ele fez, opa, e Ícaro é engenheiro civil aqui, ele sabe disso. A importância da fundação, né, Ícaro? Verdade. Então, ele cavou, gastou, vamos supor, 6 meses cavando e encontrou a rocha. Ele falou, opa, agora eu vou lançar os meus alicerces. Só que a casa desse aqui já estava construída. O cara já estava morando, casa bonitona. E esse aqui estava ainda só começando a lançar os alicerces. Mas quando essa casa terminou, que veio a tempestade, essa casa aqui na areia, ela caiu. E essa casa aqui permaneceu. Então, o grande segredo da nossa vida cristã é justamente isso que o pastor Charles está falando. Essa profundidade em Deus. Entende? A gente tem que sair do raso. Porque quando a gente passa pelo processo de conversão, no começo, tudo vai ser muito bom pra gente. Mas só que essa superfície do começo, mais pra frente, não vai ser suficiente. Então, se você não buscar ir pra água profunda, não buscar profundidade, aquilo ali não vai te satisfazer mais e você vai desistir, vai desanimar. E é por isso que na parábola do semeador, Jesus fala sobre isso, né? O terreno que tinha um terreno rochoso, né? A semente caiu lá, só que ele não aprofundou raiz, cresceu, mas quando veio o sol, a dificuldade, ela secou e morreu. Secou. Exato. Pastor Pedro e o pastor Charles comentando sobre fundamentação, sobre base, sobre tudo isso. E eu sempre gosto de fazer essa analogia muito, que a Bíblia fala que nós somos casa, né? E cada casa é feita em um terreno e um solo diferente. Então, cada base é formada de uma maneira diferente, para suas características. E isso também me faz lembrar de algumas situações que muitos clientes passam com os seus empreiteiros, que muitos empreiteiros, eles investem muito mais na base de uma casa, que é algo que a gente não vê. E isso... E gasta, né? E gasta muito. Então isso a gente traz também pro lado espiritual. As disciplinas são algo que faz a gente crescer, dá uma segurança para que a nossa casa, que nós somos servos do Senhor, e casa e templo e morada do Senhor, não passemos dificuldades nas tempestades da vida, em uma tribulação, em um terremoto. Isso. Então, assim, a base é essencial. Então eu gostaria de já vincular essa analogia e trazer para o pastor. Pastor Charles, o que seria... Assim, a gente sabe que o devocional é importante, é uma das disciplinas espirituais, mas existe uma maneira correta da gente ler a Bíblia ou meditar ela? Pois é, eu vejo assim que o que vai fazer a diferença é a sua continuidade. Né? Não é a gente pode, alguns dizem assim, né? Não, o que vai valer é a quantidade de coisas que você leu. Não, mas não é bem por aí. É muito mais ligado à sua dedicação.
Então, quando você se dedica a qualquer coisa, você vai gerar resultado, vai ter fruto. Não tem pra onde correr. Quero abrir uma empresa. É ótimo você abrir. Você pode até já ter o dinheiro, o capital. Chegar ali, abriu e acabou. Quero abrir escola de inglês. Inclusive, recomendo, Pedro. Vamos dar o gás no inglês. Vamos dar o gás, vamos lá. Vamos dar o gás no inglês. A igreja anglicana tem que dar o gás no inglês. E aí você, não, vou abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa. E aí você começa a abrir. Por exemplo, o pastor Lucas Simões, ele abriu agora uma franquia, meio que uma franquia, né? De lavar roupas. Isso. E eu tava conversando com ele semana passada, que ele foi lá em Campina Grande, que é a igreja que eu vou assumir. E ele foi pra Semana da Virada, a gente teve um tempo de qualidade. E ele tava falando, né, que assim, muitas pessoas abrem, mas não perseveram. Porque assim, você pegar o dinheiro para investir é fácil. De alguma forma, assim, você vai no banco, você consegue. Agora o desafio é se você não se dedica a ir lá diariamente, o olhar do dono, checar os mínimos detalhes, o negócio não vai prosperar. Porque o que faz crescer é a dedicação. Academia. Se eu vou malhar, se eu for uma semana, tem a memória muscular, né? Que eu acredito que são 7 dias, se não me engano, 12 dias, não lembro agora. Depois que você passou esses dias, acabou. Tudo que você malhou, você perdeu. Porque você não persistiu. Na vida com Deus é a mesma coisa. Vida devocional é disciplina. Se você não persistir, você volta para o começo. Você volta para o começo. Então, a questão é a dedicação. Quando você se dedica sempre, Deus olha isso. Não duvide. Deus observa a sua dedicação. Isso é o que chamamos de voto, pastor? Não, Poderia se assim, dizer? a gente pode diferenciar um pouco mais sobre isso. Porque, assim, na realidade, o jejum tem um objetivo específico e o voto tem outro. Sim. O voto, você está numa preparação para algo, e aí você, ou algo que você quer conquistar, e aí você vai e faz um voto. Não, eu não vou, por exemplo, eu tenho um voto de não tomar nenhum refrigerante pro resto da vida. Tem um voto perpétuo. A minha esposa, ela tem um voto sobre, ela não come chocolate até o meu filho casar. Então é uma oportunidade que ela tem de refletir sobre o assunto, de abrir mão daquilo. O jejum é uma prática constante. O voto é algo que você faz para algo específico. Ele tem que ter começo e fim. O jejum, de uma certa forma, também tem. Mas é muito mais ligado a uma renúncia especificamente. É uma renúncia. Então é algo que tem sacrifício mesmo. Pronto, é um sacrifício. Então o jejum ele tem que ser uma prática constante. Não apenas quando vai ter uma campanha na igreja. Eita, campanha 40 dias de jejum e oração. Eita, agora eu vou jejuar no ano. Não é para ser assim. O crente ele deveria estar constantemente em jejum. Constantemente. Lá na igreja, eu estabeleci, como o Sandro está aqui, é da liderança da igreja, a gente estabeleceu o jejum mensal. Então, todo mês a gente está de jejum de alguma coisa. Tem um jejum anual, tem jejum mensal e tem os votos. Então, voto é algo que você faz determinante para um prazo, via de regra, muito longo, inclusive. Né? Você faz definitivamente para aquilo, para alcançar algo ou para que Deus perceba algo em você naquele tempo. Já o jejum é um sacrifício temporário para algo específico, para a sua consagração, entendeu? Tem muito a ver também com a sua autoconsagração, de você se separar do mundo, para você se conectar em algo de Deus. Então, assim, jejum a gente tem que estar fazendo constantemente. Jesus, ele fez 40 dias, né? Às vezes as pessoas não querem fazer jejum nem de 12 horas. Jesus fez 40 dias sem comer. Verdade. Então, assim, a gente às vezes quer satisfazer muito a nossa carne. O jejum também está muito ligado a um exercício diário, né? O jejum ele precisa ser um exercício constante e tem que estar totalmente ligado à oração. Sim. Já o voto não, é algo específico a longo prazo. Mas no jejum você está constantemente praticando a autorrenúncia. Não vou fazer isso, não. Eita, agora é o chocolate. Não posso, peraí, rapidinho. Tem até os memes na internet, né? Comendo na casa de alguém, o crente vai comer pão, e quando tá comendo ele lembra de jejum, ele cospe. Porque o crente, ele tem que estar constantemente com isso em mente. Eita, eu não posso fazer tudo, eu não faço o que eu quero, eu não faço tudo o que eu posso. Não, peraí, eu tenho que fazer o que Deus quer. Porque você tá praticando, para quando vier o pecado, você já tá safo ali, você já tá, é uma linguagem que a gente usa, você já tá já manjado. Já tá... Porque eu já consegui abrir mão de coisas lícitas e quando vier o ilícito eu vou estar muito mais fortalecido. É um fortalecimento espiritual Fortalecimento. E uma transformação mental, né? Isso, Verdade. isso. Você, literalmente, você faz a renovação da mente, porque o natural é você não ter regra pra nada, né? O ser humano não odeia regra. O ser humano, ele, naturalmente, ele fica, não, eu quero ser livre. Ele tem uma visão completamente equivocada. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero, pronto. É isso, é aí onde mora o pecado. É aí onde Adão e Eva dançou, lá atrás. Entendi. Então tá muito ligado ao pecado, a luta Verdade. contra o pecado e a sua carnalidade. O jejum tá muito ligado a isso. Já o voto não, é a um objetivo específico.
Muito bom, pastor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, porque assim, essa prática de disciplinas espirituais, feito oração, leitura da Bíblia, para algumas pessoas ela se torna tão cansativa, enfadonha, complicada. Parece que quando pega a Bíblia, Aham. É. Morfeu vem aquela agonia, a pessoa não quer boceja e dorme. Parece que é música de niná. Quando você começa a orar, dormiu. Queria que o senhor ajudasse as pessoas que têm problema com oração, com Aham. leitura bíblica. O que é que o senhor poderia falar para ajudar a gente Aham. nessas disciplinas espirituais? Pois é, eu penso muito assim, que do jeito que a gente não consegue dormir sem escovar os dentes, ou pelo menos deveria, meu amigo, né? sem Deveria. tomar um banho, ou sem, sei lá, se banhar, lavar os pés. Do jeito que a gente não consegue fazer algo sem algumas higienes pessoais, a gente precisa estar fazendo a higiene da nossa alma através das disciplinas espirituais. Então a gente precisa ter esse policiamento constante. O meu filho tem 4 anos de idade. Ele foi criado em um ambiente onde facilita ele não esquecer. Então ele nos lembra, mãe, faltou o devocional, não li a Bíblia ainda. Então, ele foi criado em um ambiente. E muitas vezes nós não fomos criados nesse ambiente. E por isso que sentimos mais dificuldade. Né? Porque talvez na sua casa, na sua família, você nunca foi estimulado a isso. Agora, quando você se depara numa vida eclesiástica, na igreja, né, onde os seus irmãos, os seus amigos mais próximos têm uma disciplina, isso lhe conduz a isso. Então, assim, em primeiro lugar, não se desespere, mas comece. Comece. Né? E comece, eu costumo dizer assim, né? Comece pelos evangelhos, claro que é mais simples, né? Comece pelo evangelho de Marcos, alguns recomendam de João, mas eu vi uma certa vez no podcast o cara falando sobre a importância da gente, como novo convertido, iniciar pelo evangelho de Marcos, pela perspectiva de Marcos para o novo convertido. João, ele tem um evangelho do amor, né? Tem todas as passagens, mas o evangelho de Marcos, ele traz a didaquê necessária para você iniciar. É um conselho que eu dou e vale muito a pena. Então, começar pelo evangelho de Marcos, depois você, se você está ali no fogo, você já vai indo ali para Atos, Romanos, e você vai seguindo ali as primeiras epístolas, isso vai fortalecer você. Né? E depois que você estiver fazendo isso, procure uma Bíblia de estudo, que às vezes você vai evoluindo no sentido de interesse pela palavra. E uma Bíblia de estudo vai trazer referências e conexões bem fáceis. Às vezes a gente cria um mito sobre a Bíblia de estudo que não é, que isso é totalmente um mito. Eu me lembro que assim que eu me converti, pastor Pedro, a célula se juntou e me deu uma Bíblia de estudo, deu uma de Genebra, inclusive. E aí, assim, aquilo foi fundamental para mergulhar nas escrituras. Né? E assim, de uma linguagem que não é tão difícil, né? E se você tem dificuldades, tem outras formas também, né? Você tem livros auxiliares que vão complementar os seus estudos, né? Alguns livros que marcaram minha vida de novo convertido, como Discípulo Radical, de John Stott. Alguns livros que são básicos, que vão dar um norte sobre uma vida de leitura mesmo, né? Porque assim, o que falta muito no ser humano hoje é a leitura. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Eu estou num contexto onde eu tenho dificuldade de leitura, eu não enxergo bem. Os meus pais, né, por serem idosos, eles inicialmente liam a Bíblia direto no telefone, no áudio, voz lá de Cid Moreira. Mas o que importa é a mensagem da cruz você receber, né? Quando a gente lê, lógico, né, a gente consegue absorver de uma forma mais fácil, eu acredito. Mas para algumas pessoas tem dificuldade escutar. Então, assim, o que não importa é você ter uma regra, uma disciplina. Um bom lugar é bom, silencioso, onde você senta e tal. E você, sistematicamente, você senta, vai facilitar a sua vida. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ser sistemático. Force. Vá por mim, quer um conselho? Force. Isso vai servir para tudo na sua vida. Agora, assim, às vezes tem pessoas que dão desculpa, dizem que não consegue ser sistemático, mas você é sistemático no seu trabalho, você é obrigado a ser sistemático no seu trabalho. Verdade. Mas na sua vida espiritual você não é. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe, ela me ensinou muitas bases para eu ser o homem que eu sou hoje. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu dizia, mãe, eu não quero ir para aula hoje não, tá chovendo, tô com sono. Aí ela me dizia, eu tinha 6 anos de idade, ela dizia, filho, a gente não fala o que a gente gosta, a gente fala o que é o certo. A gente fala o que vai dar resultado. E se você deixar de ir para a escola, você vai ter resultados muito ruins. Então faça o que é certo, que você vai colher, com certeza, esses frutos lá na frente. E até hoje eu carrego essa máxima. A gente não fala o que a gente quer, é o que o apóstolo Paulo nos diz. Então a gente não fala o que a gente quer, a gente faz o que deve ser feito. Qual é o certo? Porque a vontade não vai vir. Se você não for basear nisso, você não vai querer ir para a faculdade, você não vai querer ir para o trabalho, você não vai querer ir para cantinho, você vai querer ficar assistindo filme, em casa, comendo pipoca. Mas a vida não é sobre isso. Deus, ele não criou a humanidade para viver, sabe, como
como se estivesse correndo solto por aí. Não. Nós somos criados com objetivos práticos. Deus ele propõe as coisas pra gente. Porque ele criou a gente pra a gente produzir algo, né? Então, comece a forçar isso que vale a pena, né? Inicialmente talvez seja estranho. Puxa, eu tô forçando algo, né? Não tá fluindo. Mas depois, meu amigo, você se adapta. Eu costumo fazer uma associação a você tomar um banho gelado num Misericórdia. dia frio. Misericórdia, Jesus. Eu não sei se aqui tem dias frios em Pombo, mas às vezes lá em João Pessoa tem dias frios. Tem também. É raro, mas tem. Mas quando tem aquele dia bem frio, de 5 horas da manhã, tomar aquele banho gelado é muito desafiador. Mas ao mesmo tempo, você precisa tomar para você ir limpo. Verdade. E aí você bota a mão e seu corpo vai se acostumando com a temperatura e daqui a pouco você diz, ainda bem que eu tomei esse banho. Pronto, é sobre isso a leitura bíblica. A gente no começo acha estranho, não tá adaptado, mas depois você diz, ainda bem que eu comecei a ler, porque eu tô sentindo a renovação da mente, eu tô sentindo a renovação da minha vida. É por aí. Entendi. O que eu acho interessante é que quando Jesus ele vai orientar os discípulos sobre a oração, né, ele manda, olha, se tranque no seu quarto. Jesus estava falando sobre ter um momento específico. O grande problema das pessoas é sempre querer deixar para a hora de dormir. Na hora que eu vou dormir, eu vou separar para ler a Bíblia e para orar. Você tá cansado, você já tá acabado. O cara quer escolher a pior hora para tentar focar em algo que é totalmente espiritual e que se opõe à carne. Meu amigo, você não vai conseguir não, meu amigo. Então eu sempre falo assim, olha, quer começar a ter a prática, mesmo que seja pequena, separe um momento do seu dia, assim, que você vai ter que renunciar a alguma coisa. Olha, eu gosto de assistir o jornal de meio-dia a 1 hora. Pegue 20 minutos do seu jornal ali e se tranque no seu quarto. Quanto maior o sacrifício, maior a glória. Quanto maior o sacrifício, maior a glória. Então já anota aí, gente. Já anota aí no papel aí. Pega a canetinha. Quanto maior o sacrifício, maior vai ser a sua glória. Então, eu costumo orientar isso, porque quando você sacrifica algo que é valioso e já está no seu hábito, você vai começar a trazer um novo hábito para aquele ambiente. Então, a leitura bíblica e a oração é fundamental você gerar novos hábitos, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele vai sempre preferir aquilo que consome menos energia. Então você tem que... Então, aquilo que a gente faz quando você se acorda, você se levanta, escova o dente, vai no banheiro, toma água, toma café. Isso você faz sem demandar muita energia. Por quê? Porque já está na sua rotina. Já está no hábito. Então, para algo se tornar hábito, demora um tempo. Então, quando você vai começar a ler a Bíblia, vai demorar para você se adaptar. Mas você precisa perseverar, feito o pastor falou. É a disciplina. Você tem que estar lá, ser perseverante naquilo que você está fazendo. Então isso é fundamental. E separar um momento específico. Vai começar a orar? Começa com 5 minutos. Você não precisa orar 1 hora, não. Você não precisa ser, sei lá, passar o dia todo em hora, não. 5 minutos. Eu sei que em 2 minutos você vai orar tudinho, já vai estar sem conversa para orar com Deus. Pastor, em 2 minutos já acabei tudo. Calma, fica lá 5 minutinhos. Aí depois você vai progredindo. Então isso é fundamental. Isso vai fortalecendo a nossa vida. É interessante, pastor Pedro, que a gente tem mecanismos que podem ajudar na sua espiritualidade, lógico. Sim. Né? Além da leitura bíblica, né? Lógico. Mas a gente tem outros mecanismos. Tem algumas pessoas que têm uma espiritualidade, né, um pouco mais tradicional e tem recursos para isso. Eu tenho uma espiritualidade mais evangelical, mais contemporânea e tudo mais, é do meu background. Então, assim, eu termino escutando alguns tipos de louvores que me conduzem àquele momento de intimidade com Deus. Agora, tem outras pessoas têm outros recursos. A Igreja Anglicana oferece o livro de oração comum, que você consegue estabelecer orações que vão lhe estimular na sua espiritualidade. Né? Então, você tem opções para isso, que tem orações específicas que você pode lê-los constantemente e aquilo vai lhe estimular numa prática. Enfim. Então, gastei meu tempo todinho de oração com Deus e não tenho mais nada que orar. Meu amigo, se você falar comigo, eu vou dar uma lista de coisa para tu orar, que tem coisa para orar demais lá na igreja. Isso eu oro até pela cerâmica, eu oro pelo rejunto, eu oro pelo pedreiro que não veio. Então, assim, sempre vai ter motivo para você orar. Talvez você não tenha prática ainda, mas vai gerar. É uma questão de tempo. E tudo tá ligado a você ter uma constância. Hoje o mundo é assim, você não quer esperar para nada. Então você tá no carro, eu digo por mim, às vezes eu entro nesse erro. Eu entro no carro, aí eu tô aqui, eu tô dirigindo, eu trânsito, pego logo o celular para tentar resolver alguma coisa. Porque a gente quer otimizar o tempo. Só que enquanto a disciplina espiritual, ela vai na contramão disso aí. Ela vai na contramão. Isto é, ela vai no processo de desaceleração. Então às vezes a gente não consegue persistir porque a gente não quer desacelerar. A gente acha que tem que resolver tudo agora. E nem tudo a gente precisa resolver agora.
E essa é a graça da vida. Deus, ele criou o ser humano, ele criou, instituiu o sabático, por exemplo, né? O sábado, para você se desconectar. Isso há milhares de anos atrás. Ele não sabia tudo que ia acontecer, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Porque a gente não quer desacelerar, né? E as disciplinas espirituais, elas estão totalmente ligadas a um processo de desaceleração. E que esse processo de desaceleração, ele não vai ser natural. Ele vai ser forçado. Porque estamos num ambiente onde nos espreme a ser acelerados. Aí você tem que forçar a desaceleração. Né? Você está sendo jogado para frente, você está sendo induzido a mexer, a perguntar, a mandar uma mensagem, a gravar um áudio. Né? Então tudo isso é para poder proporcionar uma produtividade. Mas no reino de Deus não é assim, é o contrário. Filho. E como a gente é crente, né? Nós fomos separados por Deus, nós somos chamados a ter um momento de desaceleração e desconexão. Porque nós não somos máquinas. Nós somos seres que fomos criados para adorar a Deus. E se a gente troca os papéis, a gente se perde. E vai chegar uma hora que na sua vida, por mais que você seja envolvido há 10 anos na igreja, vai chegar uma hora que tudo vai desmoronar. Vai chegar uma hora que vai dar um burnout em você. Vai chegar uma hora que vai dar um burnout espiritual, que é o mais recente agora. Né? As pessoas estão percebendo isso. Você não deixou Jesus, mas você está cansado de Jesus. Mas na verdade você não está cansado de Jesus. Você está cansado da sua rotina em não ter uma relação com Jesus. Você está sendo uma rotina. Você está só fazendo as coisas. Servindo, um ativismo. E nada de sentar na mesa com Jesus. Nada de ouvir o que ele tem para lhe dizer. Você está no piloto automático e fazendo assim. Não, todas as coisas cooperam, todas as pessoas cooperam. Então tudo vai dar certo, eu vou fazer e Deus vai fazer. É, amigo, mas ele também nos chamou para parar. Para ouvir, discernir. Né? E tomar decisões baseadas nisso. Por isso que a gente faz jejum, se retira, faz um voto, lê. Pra gente, a gente não entrar no piloto automático. Então, a vibe é essa. É, entendi. E uma das grandes dificuldades, pastor, nessa geração atual, são as distrações, na verdade. Ixi, porque a gente não consegue ter profundidade em nada. Porque a gente tá aqui no Instagram rolando o feed, a gente recebe uma informação lá, 30, 1 minuto, e a gente já rola o feed, já é outra informação totalmente diferente, e a gente não consegue digerir aquilo que a gente recebeu agora e vai recebendo um monte de alimentação diferente. Aí é crise de ansiedade, meu filho, é depressão, é um por cima do outro. E aí... TDAH, que está sendo descoberto em muitos casos. Desculpa interromper, não, pastor. com certeza. Mas assim, as pessoas têm buscado ajuda e têm procurado, e as pessoas têm visto que eles estão muitos diagnósticos com TDAH, transtorno de déficit de atenção, porque as informações são gigantescas. São volumosas e constantes. E a pressão social é tão forte para você estar atualizado o tempo todo que você estoura, velho. Então, se você não tem uma disciplina espiritual, meu amigo, é para sua saúde. Se você não tiver... Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Faça como remédio, então, meu filho, porque é um remédio para sua vida. Uma ovelha minha foi para um psicólogo que não é cristão, porque estava tendo crise de ansiedade. E lá o psicólogo que não é cristão disse: e você faz alguma meditação? Tá faltando... Então, ele tá dando a receita que a Bíblia já diz há 10 anos atrás. Faça uma atividade física. A gente tem que cuidar do templo do Espírito. Tenha um tempo de meditação, gente. Meditação na palavra. Você tem que desconectar. É uma recomendação médica de quem nem crê em Deus. Então você tem que meditar em algo. Você tem que meditar. E nós somos cristãos, temos aqui a Bíblia, a palavra do Senhor. Ela tá aí, ó, com todos os fundamentos para você, sabe, desconectar e descansar em Deus. Quando a gente tá tão acelerado é porque a gente tá desprezando Deus, a gente quer fazer tudo da nossa forma. Mas quando você volta para as disciplinas espirituais, aí você diz: pô, não é da minha forma. Peraí, Deus, deixa eu escutar. Para onde eu vou hoje? Né? Eu vou para padaria hoje, Senhor? É tipo isso. Não tá faltando isso. Isso tá tendo as consequências da sociedade. Um mundo cada vez mais ansioso, mais cheio de transtornos. E se a gente não voltar, né, para o primeiro, para o começo, a gente tá perdido. Pastor Pedro trouxe um detalhe importante sobre a importância da gente colocar nossas disciplinas espirituais. Falou da questão de a gente colocar os nossos devocionais, essas disciplinas espirituais, em último lugar, que é o principal momento que a carne já tá fraca, já tá cansada, mentalmente e corporalmente falando. E Jesus, quando teve a sua passagem aqui na Terra, teve um momento também parecido, pastor, com isso, quando ele pediu seu momento reservado para oração, para meditação, e ele pediu que seus discípulos orasse e vigiasse. Uhum. E eles pegaram no sono. É. Então, isso é tão importante, essa passagem de Jesus na Terra, que mostra o quanto a humanidade, mesmo acompanhando Jesus para onde ele ia, mesmo vendo cura,
vendo milagres acontecer, vendo maravilhas, a gente se entrega ao cansaço, à rotina, ao ativismo, como o senhor mesmo falou. Pastor, o senhor falou sobre oração. Assim, a oração é a principal disciplina espiritual. A oração é meditação. Pois é, eu acho que é como você ter vários filhos, nenhum é melhor do que o outro. É verdade. Todos são necessários. E se eles estiverem desconexos, nenhum deles está valendo. É uma unidade. Existe uma unidade nessas disciplinas espirituais. Que um não pode funcionar sem o outro. Não posso fazer um voto espiritual sem estar em discernimento sobre aquele voto. Isto é, sem estar em oração, sem estar em concordância com Deus. Senão vai ser só, sabe, sei lá, vai ser só uma promessa que você está fazendo. Eu não posso fazer um jejum sem ter uma conexão de oração com o Senhor. Porque se eu não tenho uma conexão de oração, ali vai estar sendo uma dieta. Não faz sentido. Eu não vou só abrir mão de comer algo. Eu tenho que ter um objetivo. E na hora que eu vou comer aquilo, eu tenho que lembrar, caramba, isso aqui é porque, Deus, eu preciso renunciar. Minha carne não pode ser mais forte que o meu espírito. Então, Deus, aí tem que entregar isso ao Senhor. Tem um tempo de oração, coisa não é válido. E se você... A própria oração em si, ela tem que ter atitudes práticas. Então, assim, a oração não pode ficar só no imaginário. Senhor, eu te amo, certo? Me ama, então renuncie. Me ama, então jejue. Né? Tu me amas, então eu quero ver na prática. Então, o próprio jejum é uma demonstração prática do que você vive em oração. Então, elas estão conectadas. Interligadas. Então, assim, se elas não tiverem conexas, tem algo errado. Você está fazendo só pela religiosidade. O próprio Jesus, quando estava na sinagoga, ele falou, né? Olha, vocês fariseus, dão um jejum do trigo, da hortelã e tal. Depende da versão, né? Mas você dá um jejum de estudinho, das ervas, mas vocês estão sendo hipócritas. Porque na prática vocês não estão vivendo isso. Vocês estão fazendo isso só para as pessoas verem. Então ficam com cara entristecida de que tá de jejum. Não é, você fugir da proposta. O jejum é para você matar a sua vontade, a sua carne. Então, constantemente a gente precisa estar se avaliando. Eu estou fazendo da forma certa. Eu estou buscando da forma certa. Eu estou fazendo com o objetivo certo. Eu estou tendo discernimento de tudo isso. A gente tem que estar diluindo isso em jejum e oração para pedir, sabe, sempre orientação ao Espírito Santo de Deus para ver até onde a gente precisa ir. Agora, tem que ser práticas constantes, não esporádicas, aleatórias, não por campanhas específicas, não porque você quer ganhar um emprego apenas. Porque quem tem uma vida com Deus não precisa fazer um jejum para ganhar um emprego. Talvez choque você. Mas às vezes as pessoas fazem num intuito de barganha total. Barganha. E não é. O jejum e oração não é uma prática de barganha, é uma prática constante. Eu estou buscando relação com Deus. E eu creio, por eu ter uma boa relação e ele ser o meu pai, eu estou crendo que as oportunidades elas vão fluir automaticamente. É verdade. Glória a Deus. Porque andando em confiança que o pai, ele é o provedor, ele que vai abrir as portas. Aí quem está vivendo uma real disciplina constante de jejum e oração, não vai ficar preocupado se o emprego vai vir amanhã, se o carro vai dar certo amanhã, se o apartamento não vai, porque você já está andando numa filiação com o Senhor. Você já sabe. Isso vai ser automático, isso é uma consequência. Verdade, é verdade. Porque o jejum, as pessoas entendem que acham que o jejum é uma forma de converter Deus à nossa vontade, né? As pessoas estão orando e estão fazendo jejum para converter Deus. Deus, o Senhor vai ter que me atender. Eu tô fazendo jejum, Deus, ó. Um dia sem comer e o Senhor não vai me atender, não. Então, não é isso, né? O jejum não Eu tive uma experiência dessa. Foi mesmo, pastor? Foi. Eu tive uma experiência, eu posso partilhar aqui rapidinho. Entendi assim também, pastor. Ele falou a definição. Pois é, eu pensava assim. Eu me lembro uma vez, eu sempre fui missionário, né? Eu fui na época instituído evangelista, há uns 10 anos atrás. Eu era um dos evangelistas da igreja. E eu tinha um projeto missionário de evangelismo, eu estava com a juventude. E aí eu me lembro que a gente estava precisando de uma decisão importante. Se a gente ia continuar atuando naquela comunidade ou em outro lugar. E eu fiz jejum, eu disse, Senhor, fala comigo. Eu me tranquei no quarto. Eu fui igual a Moisés, Senhor, não sai daqui quando o Senhor não falar. Desse jeito, eu desafiei Deus, botei o dedo na cara dele. Eu me tranquei no quarto, eu fiz louvor, peguei um violão, fiquei, meu amigo, já não aguentava meus dedos mais. Botei som, chorei, botei o tapete no chão. Eu era solteiro na época. Tava trancado no meu quarto, minha mãe disse, pô, tu não vai morrer aí até encontrar a face de Jesus. E eu fiquei lá. Minhas intenções eram as melhores. Eu não tava também. Mas eu tava também, por um outro lado,
querendo uma resposta imediata de Deus. E aí eu chorei, meu amigo, eu vi o sol nascer e Deus não se demonstrou presente. Ele estava, né? Mas ele não se demonstrou para mim. E eu fiquei frustrado, eu disse, Senhor, tu não falasse comigo, Deus. Eu fiquei desde 10 horas da noite até 4 horas da manhã e o Senhor não falou comigo. E eu fiquei completamente frustrado. Aí fui pro projeto, porque eu tinha que decidir naquele dia. Quando eu tô chegando no projeto, eu fui de moto. Aí conversei com as pessoas, ó, Deus não falou. Não sei o que fazer. Deus não falou, eu acho que é melhor a gente esperar mais e tal. Aí quando eu tava voltando, no meio do caminho, eu dirigi pilotando a moto. Deus invadiu com a presença dele na moto, que eu quase que caio da moto. Foi assim, sabe aquele negócio? Fui arrebatado. Eu não tava nem pensando naquilo. E Deus falou, tipo assim, 3, 4 palavras. Ele disse assim, olha, meu filho, eu estou com você. Onde você botar a planta dos seus pés, será abençoada. Aí foi a presença. Encostei a moto, fiquei chorando, no meio da BR. Chorando. Então, tipo assim, a gente não pode controlar Deus. Não é quanto maior a renúncia, mais rápido vem a resposta, não. É quanto maior a renúncia, mais Deus trabalha em você a sua posição de submissão a Ele. Né? Quando você se submete a Ele, aí você fica sensível a ouvir o que Ele tem para lhe dizer. A gente fica com altivez, a gente não vai ouvir Deus. É verdade. Assim. É isso que eu falo. O jejum não é para converter Deus, mas o jejum é para nos tornar mais sensíveis à voz de Deus. Então o jejum quebra seu orgulho, quebra você... seu pecado, quebra no meio. Exato. Exatamente. Pastor, infelizmente a gente tá chegando já próximo ao final do nosso podcast. Ficaria aqui horas. A gente ficaria aqui conversando um pouco mais, né? Mas a gente queria que o senhor deixasse algumas recomendações. Pode ser na área do tema ou uma leitura obrigatória para quem é cristão, assim, que precisa ler uma literatura que é transformadora, podcast. Fica à vontade para o senhor indicar a gente aí. Eu vejo muito sobre constância, sabe? Eu acho que você ser um cristão constante é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda. A constância. E eu quero liberar essa palavra para você. Porque assim, às vezes a gente quer as coisas para amanhã, para ontem. E a gente não persiste, não persevera. Tem aquele crente, eu me lembro que uma vez eu vi uma pregação de um pastor. E ele estava falando, né, que nós normalmente somos... Né, o ser humano, ele vai de 8 a 80, né? Ele fica oscilando. Lógico, nós seres humanos, nós temos uma oscilação natural, porque o pecado ainda corre em nossas veias. Mas o ideal não é que você no domingo esteja no ápice, na segunda esteja no lixo. ou vá diminuindo até a sexta, né? Às vezes na sexta já tá no desmantelo. Aí no final de semana você cresce. Isso tá errado. O ideal é que por mais que a gente oscile, sejam pequenas oscilações. Isso gere uma constância em você. Porque assim, se a gente perceber, grandes homens na Bíblia só chegaram lá porque foram constantes. A gente esquece, por exemplo, que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele ia frutificar e que sairia uma multidão dele, né? Que ele iria ter filhos e enfim. Mas as pessoas esquecem que entre a promessa de Deus e Isaac nascer, foram nada mais que 25 anos. De 75 até os 100. Então, assim, foram 25 anos para ele ver um negócio. E nesse meio do caminho, em algum momento ele quis tropeçar, mas ele teve um nível de constância em fé. Por isso que ele é o pai da fé. As pessoas esquecem, por exemplo, que eu até anotei aqui, Davi. Davi, ele foi ungido por Samuel, mas as pessoas esquecem que até ele ser rei, até a coroa ir para sua cabeça, foram 22 anos. As pessoas esquecem, por exemplo, José no Egito. José, ele foi vendido pelos seus irmãos e até a promessa de Deus se concretizar em ele governar a sua família, foram pelo menos 13 anos no teste da obediência e da perseverança. Então, tudo está ligado a uma constância. E isso lhe leva justamente a ter uma fé madura. Então, Deus hoje chama você que está aqui acompanhando online hoje, a você ter uma fé madura. Fé madura é uma fé constante, que ela não balança nos ventos. Vão vir as tempestades, vendavais e a casa vai estar lá. Então, se você não fizer isso, você não será salvo. Isso é uma condição sine qua non. Você precisa persistir e perseverar. Ah, mas tá dando tudo errado. Não desanime. Não tem nenhuma tempestade que dure para sempre. Em uma hora ou outra ela vai acabar. Em uma hora ou outra as coisas vão se estabilizar. Em uma hora ou outra tudo vai passar.
Se você pegar essa Bíblia, eu já li o final do livro, no final tudo vai ficar bem. Agora, depende de você, no meio do processo, não ser como os outros. Inconstantes, né? Como você falou aqui da parábola das sementes, né? O terreno ali, você jogou uma semente, veio o vento, levou. Né? Ali foi abafada pelos espinhos, as dificuldades da vida. Mas nós temos que ser a semente no terreno fértil, aonde ali vai dar a colheita a 10 a 100 por 1. Se Amém. persistirmos e perseverarmos, iremos alcançar. Constância, né, pastor? Constância. A Constância. palavra é essa. Pastor Charles, gostaria de deixar com o senhor esse momento também para finalizarmos as considerações finais. Deixar também, por que não, seu arroba aí para as pessoas lhe acompanhar a sua trajetória. Amém. Pode ficar à vontade. Amém, amém. Pode me acompanhar aí nas redes sociais, @PR de pastor, PR Charles Galvão. Pode me acompanhar no Instagram, lá com certeza eu vou estar por lá. Pode falar comigo no direct, respondo, não tem assessoria. Pode falar comigo que eu falo com você, oro pela sua vida. Constantemente uso as redes sociais para orar pelas pessoas, abençoar pessoas de outros lugares do país. Pedem oração e tudo mais. Eu vejo tudinho, oro, entrego a Jesus na mesma hora. Então fale comigo nas redes sociais, vai ser uma honra. Né? Ore por a gente, por esse processo de transição que eu estou vivendo. Né? Estamos indo pastorear agora a Comunhão Campina Grande, será uma grande mudança na minha vida. Né? A gente está se preparando para se mudar, literalmente, fisicamente, né? Para um outro lugar, uma outra estação. Né? Ore por a gente, porque é mudança demais na família, mas vai dar certo, porque a gente crê na palavra do Senhor. Amém. Né? Nós não vamos retroceder, não vamos voltar atrás. Eu tenho alguns testemunhos nessa área, né, sobre persistência, perseverança, que Deus já me usou bastante. Né? Eu passei por desertos muito graves e assim, Deus derramou uma graça e a gente perseverou e estamos colhendo hoje esses frutos. Amém. Né? Frutos de perseverança. E o texto que me fez perseverar e me faz até hoje é o texto de Hebreus, capítulo 10. Eu queria ler para vocês e a gente encerraria assim. Preste atenção nesse texto. Por isso, então, não abram mão da confiança que vocês têm, pois essa confiança ela será ricamente recompensada. Vocês, então, precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade do Senhor, recebam o que Ele prometeu. Então, a gente só recebe se a gente perseverar. É verdade. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Amém. Que você seja daquele que crê, que não desista, que não joga a toalha, mas daquele que persevera para ser salvo em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecer, né, ao pastor Charles Galvão por ter aceitado o convite e participar desse papo legal, nosso Renovation Cast. Que Deus continue lhe ajudando, lhe dando força e lhe capacitando a cada dia, pastor. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, esse foi mais um Renovation Cast. Fiquem na paz do Senhor. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixa o like aí, compartilha para as pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse papo legal, por essa palavra. Então não se esquece, também segue o nosso canal aqui, Ressurreição Pombos. Estamos também no Instagram, beleza? Renovation Cast e Ressurreição Pombos. Esse foi mais um Renovation Cast. Fique na paz do Senhor Jesus.